Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Sterett, eu sou advogado tributarista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as últimas decisões, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, e que pegou alguns tributaristas, alguns contribuintes de surpresa, que foi a legalidade da inclusão da tarifa de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS e da incidência da contribuição para terceiros sobre base de cálculo superior a 20 salários mínimos. Por que pegou alguns tributaristas e contribuintes de surpresa? Porque o STJ tinha posicionamento favorável aos contribuintes nas duas teses. Em relação especificamente ao tema 986, que tratou da inclusão da TUJ e da TUSH na base de cálculo do ICMS, o Superior Tribunal de Justiça tinha um posicionamento favorável da segunda turma e um posicionamento desfavorável da primeira turma, sendo que o posicionamento desfavorável da primeira turma havia sido 3-2, ou seja, 3 ministros haviam votado favoravelmente aos estados e 2 ministros haviam votado de forma desfavorável ao estado, favoravelmente, portanto, aos contribuintes, enquanto a segunda turma tinha um posicionamento unânime pró-contribuinte. Ou seja, se a gente fosse contabilizar, inclusive eu pontuei isso para um cliente no início, quando essa tese estava surgindo, que havia, na verdade, 7 votos favoráveis ao contribuinte e 3 votos favoráveis ao estado. E a matéria seria levada via embargo de divergência para a definição da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Eu, particularmente, não acreditava que a tese iria passar por conta do momento político que estamos vivendo, e qualquer um que esteja atuando diariamente no direito tributário acaba por ter esse sentimento de que está cada vez mais difícil passar teses que venham a resultar em rombos grandes para os cofres públicos. Mas a surpresa maior não foi a derrota do contribuinte, foi o fato da decisão ter sido unânime. Ou seja, você tinha uma divergência entre turmas em que a maioria dos ministros até então haviam votado de forma favorável aos contribuintes e no momento de sanar essa divergência houve uma mudança geral de forma unânime pró-fisco. Eu acho que isso só aumenta a sensação de que aspectos consequencialistas, ou seja, que levam em consideração os efeitos de uma decisão para os cofres públicos, estão pesando demais na balança e se sobrepondo aos aspectos jurídicos, questões de direito. Não estou falando nem em relação à tese e ao mérito, porque tanto os contribuintes quanto os estados tinham boas teses, mas estranha o fato do Superior Tribunal de Justiça ter uma posição e mudar drasticamente esse entendimento em um curto período de tempo. Isso demonstra a fragilidade da nossa segurança jurídica hoje. E da mesma forma ocorreu ao julgar o tema que tratou da legalidade da incidência da contribuição de terceiros sobre base de cálculo superior a 20 salários mínimos. Até então, o STJ ele tinha um entendimento totalmente favorável ao contribuinte, mas mais uma vez, teve a reversão pró-fisco no último momento. Basicamente, essas teses, se a gente for comparar com o futebol, é como se você estivesse ganhando de 2-0 aos 40 minutos do segundo tempo, seu adversário virasse o jogo naquele pequeno tempo restante, mais os acréscimos. A verdade é que a gente vem experimentando isso com cada vez mais frequência. E a pergunta que fica é: a segurança jurídica vai para onde? Bom, o STJ tentou modular os efeitos das decisões para justificar que estaria ali dando uma segurança jurídica, mas repito que é uma segurança jurídica frágil. E se a gente pegar o histórico recente, tem várias decisões que não justificam a proteção que está sendo dada ao fisco. Uma delas, por exemplo, é a questão da transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. Os contribuintes permaneceram com anos de entendimento favorável, com súmula do STJ, todas as decisões judiciais favoráveis, mas mesmo assim o STF, ao julgar a matéria, não pela primeira, não pela segunda vez, mas ao julgar mais uma vez essa mesma matéria, dessa vez de forma mais contundente, aplicou uma modulação de efeitos como se o Estado precisasse ser protegido, como se não houvesse uma série de decisões dizendo que o Estado não deveria fazer e como se essa série de decisões não viesse sendo descumprida todos os dias. Então, o que a gente vê hoje é o Judiciário premiando a inconstitucionalidade útil, que significa nada mais, nada menos que o Estado ele adota medidas inconstitucionais, mas ela se torna útil porque quando o Judiciário vem a julgar esses temas, ele acaba por modular os efeitos e proteger os cofres públicos. Então, isso interessa a quem? E lá em 2017, quando o STF julgou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o ministro Gilmar Mendes, na oportunidade, criticou muito aquela decisão do STF.
E desde então, o que a gente vê é que realmente essas consequências desastrosas que o ministro Gilmar Mendes alertou lá em 2017 estão sendo levadas à risca para outras teses. E prosseguindo, recentemente o nosso ministro da Economia, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comparou o CARF como se os conselheiros representantes dos contribuintes fossem representantes de detentos e os representantes do fisco, o representante da polícia, enfim, da população. Então, os contribuintes foram comparados a bandidos pelo ministro da Economia. Recentemente também o ministro Herman Benjamin disse que o sistema tributário brasileiro foi feito para que as grandes empresas não pagassem tributos. Então, tem uma série de sinais de que a gente enfrenta e vai enfrentar ainda por muito tempo um ambiente hostil no judiciário em relação a teses que versem sobre a possibilidade do contribuinte deixar de pagar tributo, e muito por conta da própria morosidade do judiciário em julgar. Porque se tivéssemos um sistema rápido de julgamento, em que as causas tributárias não demorassem 10, 15, 20 anos para serem definidas, não estaríamos falando de rombos desastrosos para a economia. Se o fisco obedecesse aos menores sinais de que a conduta dele está incorreta, não teríamos enormes rombos. Se o fisco se preocupasse em, de fato, fazer normas constitucionais, também não teríamos enormes rombos. Então, a quem interessa esses argumentos consequencialistas de fato? Então, o sentimento que fica é de que é muito frágil a nossa segurança jurídica. E a proteção aos cofres públicos, ela não é verificável só no campo tributário. A gente teve o julgamento do STF em que derrubou a tese da revisão para a vida toda. Eu, particularmente, não tenho nenhuma ação sobre essa matéria, mas me parece muito claro, eu estava lendo sobre a questão, e me parece muito claro que houve a preocupação de defender o bem-estar das finanças e economias do Estado, porque a lei não foi modificada de 2022 para cá, e em 2022 o mesmo Supremo Tribunal Federal havia julgado de forma favorável aos aposentados que queriam rever os seus benefícios. Então, o que justificaria agora, 2 anos depois, a revisão dessa tese? Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que são tribunais que a gente espera uma segurança jurídica maior, que a gente busca ouvir, respeitar as decisões. Muita gente fala com a decisão do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, não importa se você concorda ou não, você só obedece. Mas agora levanta algumas questões. Você obedece? Realmente você obedece? Porque daqui a pouco, daqui a 1 ano, aquilo pode mudar. Ou daqui a 2 anos, 3 anos. Vamos continuar entrando com ações. A qualquer momento, se mudar a política, a posição do tribunal também pode mudar. Então é esse o sentimento que fica. É um sentimento de tristeza. Não estou surpreso, porque é algo que vem sendo demonstrado. Citei aqui algumas frases do próprio Gilmar Mendes de 2017. Então, é algo que já vem sendo desenhado ao longo do tempo. Então, quem está no meio não foi pego de surpresa, você acaba não criando expectativa. Mas é triste, é triste ver que a segurança jurídica está pendendo só para um lado. Serve muito mais para um lado do que para o lado mais fraco. Então, na análise da hipossuficiência aqui, embora o contribuinte seja o hipossuficiente, é quem tem o maior ônus, é quem é desprotegido, é quem fica com o ônus da prova. Então, antes de discutir uma reforma tributária que traga uma justiça fiscal, eu me pergunto se o nosso processo tributário traz algum tipo de justiça para quem de fato é a parte mais fraca da relação. Acho que é um processo tributário em que o fisco, que sinceramente não precisa de nenhuma proteção, é um fisco Golias, é um fisco que está armado até os dentes contra um contribuinte Davi, um contribuinte só com a roupa do porco, e quem vai mediar a situação ainda costuma a pender, a dar uma vantagem ao Golias, ao fisco armado. Enfim, é isso que a gente tinha para falar hoje, e esse episódio vai terminar com meu sonoro silêncio.